Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma ferramenta que, olha, pode de verdade transformar resultados, o roteiro de vendas. Para quem está buscando ter mais confiança e mais poder de persuasão nas conversas de negócio, entender isso aqui é essencial. Sabe aquela sensação? A gente está ali no meio de uma conversa de vendas e, de repente, parece que o papo não engrena, não flui, fica tudo no improviso, sem um rumo claro. É uma situação super desafiadora, né? Mas a boa notícia é que tem solução sim. Agora, imagina só, e se para cada conversa dessas a gente tivesse um mapa? Um guia que não só mostra a direção, mas que também aponta os melhores atalhos, sabe? Os pontos estratégicos, até chegar ao destino final, que é o fechamento da venda. Pois é exatamente essa a função de um roteiro de vendas bem estruturado. Então vamos lá. Vamos mergulhar a fundo e entender o que é, afinal, esse tal mapa para vendas. E ó, já adianto, a ideia aqui não é criar um texto engessado, robótico, mas sim uma base sólida e inteligente para a abordagem. Na essência, um roteiro de vendas é basicamente isso, um guia. Pensa nele como um passo a passo que organiza toda a conversa, desde o primeiro oi até o aperto de mão final, sabe? O grande objetivo é deixar bem claro quais são os benefícios do que está sendo oferecido e, claro, conduzir todo o processo com muito profissionalismo. Mas olha, é super importante a gente quebrar um mito aqui. Muita gente pensa que o roteiro de vendas é um texto para ser lido igual um robô, e não é nada disso. Pelo contrário, ele é uma ferramenta de preparação, que dá confiança. Ele não é um monólogo, onde só uma pessoa fala. Ele é um roteiro para um diálogo, uma conversa. E o mais importante, ele tem que ser flexível para se adaptar a cada cliente. Beleza, mas e a estrutura desse mapa? Como é que funciona? Bom, a maioria dos roteiros que dão certo seguem um caminho bem lógico dividido em 5 etapas essenciais. E esse caminho é bem claro, a sequência é tudo. Primeiro, a abordagem inicial para criar aquela conexão genuína. Depois, vem a parte que é talvez a mais crítica de todas, escutar de verdade para entender a necessidade do cliente. Só depois disso é que a solução entra em cena, sempre focando nos benefícios. Aí, a gente se prepara para as objeções e, finalmente, chama para a ação com o fechamento. Percebe? Um passo vai construindo o próximo, criando uma base super sólida para a venda. Agora, vamos falar daquela parte que muita gente teme: as objeções. Mas, em vez de encarar isso como um beco sem saída, o nosso mapa trata as objeções como, digamos, desvios na rota. E com preparação, a gente consegue navegar por eles tranquilamente. E olha só algumas das mais clássicas. Com certeza alguém já ouviu uma dessas. Ah, o preço está muito alto. Ou, será que eu preciso mesmo disso? Ou então, o seu concorrente tem uma oferta melhor. E a clássica, preciso de mais tempo para pensar. Reconhecer essas frases já é o primeiro passo para conseguir lidar com elas. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que a gente transforma essa resistência inicial, esse não, em uma oportunidade de diálogo, num talvez? A resposta está numa abordagem estratégica e não em simplesmente reagir na hora. Então, o segredo está em seguir 3 passos. Primeiro, escuta ativa. De verdade. Muitas vezes, o que a pessoa fala não é a preocupação real que está por trás. Segundo, mapear e categorizar. É identificar os padrões, ver o que mais aparece e já preparar as respostas. E terceiro, desenvolver essas respostas focando no valor e não em ficar se defendendo. Isso, gente, muda o jogo da conversa. Todo bom mapa tem aqueles avisos, né? Cuidado, terreno perigoso. No nosso caso, esses perigos são os erros comuns que podem sabotar todo o processo de venda. Vamos dar uma olhada em como desviar deles. Erro número 1, a abordagem genérica. Aquela coisa de tamanho único, que a gente sabe que não serve para todo mundo. Cada cliente é um universo. A solução? Pesquisar, entender o público e, o mais importante, personalizar a conversa. Criar aquelas personas de clientes ajuda demais a direcionar a mensagem. O segundo erro clássico é focar demais nas características técnicas do produto. Sabe, ficar listando um monte de coisa. A pessoa do outro lado não quer saber só o que o produto faz. Ela quer saber como aquilo vai resolver um problema dela, como vai melhorar a vida dela. A grande sacada é sempre traduzir recursos em benefícios reais, diretos. Esse aqui é crítico. Vender não é um monólogo, é um diálogo. Então, não ouvir o cliente é um erro fatal. Ignorar as preocupações dele cria uma desconexão total. A solução é praticar a escuta ativa, fazer as perguntas certas e, mais importante ainda, prestar atenção nas respostas para poder adaptar a abordagem.
E por último, o erro de tratar o roteiro como se ele fosse escrito em pedra, algo que nunca muda. Gente, o mercado muda, os clientes mudam, tudo muda. A solução é enxergar o roteiro como uma coisa viva, que evolui. É pegar o feedback de cada conversa e usar para ajustar, refinar e melhorar sempre. Bom, parece que chegamos ao nosso destino. Com esse mapa em mãos, o caminho para o sucesso em vendas fica muito, mas muito mais claro e principalmente mais alcançável. No fim do dia, a história é essa. Um roteiro bem feito não prende, ele liberta. Ele dá a estrutura que a gente precisa para ter uma comunicação com mais confiança, mais persuasão e, claro, com muito mais chance de sucesso. Ele realmente transforma a abordagem de vendas. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro passo para construir ou então para refinar um roteiro de vendas eficaz a partir de hoje mesmo?